Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre um crime que causa graves prejuízos para a sociedade e o meio ambiente: o parcelamento irregular do solo. Muitas pessoas desconhecem que lotear ou desmembrar um terreno sem autorização do órgão público competente é crime com sérias consequências legais. Vamos entender o que é o parcelamento irregular do solo, quais são as implicações e como ele impacta na vida das pessoas e do meio ambiente. Para começarmos, é importante entender o que é um parcelamento do solo. Ele se divide em dois tipos principais: o loteamento, que é a divisão de uma grande área em lotes menores, destinados à venda ou à construção, e o desmembramento, que é a divisão de um terreno em lotes menores, geralmente para uso dos proprietários. O parcelamento irregular do solo acontece quando essas divisões são feitas sem a devida autorização do poder público. Isso configura um crime contra a administração pública previsto na Lei Federal 6766 de 1999. Essa lei define as regras para o parcelamento do solo e estabelece as penalidades para quem não cumpre essas regras. O artigo 50 dessa lei detalha os crimes específicos, como iniciar ou efetuar loteamento, desmembramento sem autorização, realizar o parcelamento em desacordo com a lei ou com as normas do município e fazer afirmações falsas sobre a legalidade do loteamento. As penas para esses crimes são reclusão de 1 a 4 anos e multa. Mas o que seria um parcelamento irregular na prática? Imagine uma grande área que é dividida de pai para filho, sem a devida aprovação dos órgãos competentes. Ou então, invasões de áreas públicas que resultam na divisão do solo de uma forma ilegal, ou loteamentos clandestinos sem infraestrutura básica e sem a aprovação do poder público, e fraudes imobiliárias com a venda de lotes com documentação falsa ou irregular. Em todos esses casos, por não observar a lei federal, são considerados crimes. As consequências do parcelamento irregular do solo são diversas e graves. Os compradores de lotes em loteamentos irregulares podem ter problemas com a justiça, perder o investimento e não ter acesso a serviços básicos como água, luz e esgotamento sanitário. Além disso, o parcelamento irregular causa um grande impacto ambiental, como desmatamento, erosão, contaminação de rios e nascentes, entre outros. Os problemas sociais também são significativos com a falta de planejamento, gerando superlotação, falta de infraestrutura e dificuldade de acesso a serviços públicos básicos. No entanto, a Lei Federal 13.465 de 2017, que trata da regularização fundiária urbana, a REURB, permite que loteadores e incorporadores que deram causa à formação desses núcleos urbanos informais participem do processo de regularização. É importante ressaltar que, conforme o artigo 14, parágrafo 3º dessa lei, participação no processo não exime a responsabilidade administrativa, civil e criminal por seus atos ilegais. Essa previsão legal impede que a REURB seja utilizada de forma a escapar das consequências do parcelamento irregular do solo, combatendo com isso a impunidade.
Isso também vale para qualquer forma de regularização fundiária, não apenas para a REURB. O fato de regularizar um núcleo não exime o loteador de suas responsabilidades. Para prevenir e combater o parcelamento irregular, é fundamental que os compradores de lotes verifiquem a legalidade do loteamento, antes mesmo de fechar o negócio, principalmente antes de fechar, exigindo a documentação e consultando o poder público. E o poder público, por sua vez, deve fiscalizar e combater o parcelamento irregular, aplicando as penalidades previstas em lei e promovendo a regularização fundiária do que se consolidou. E a sociedade deve se conscientizar sobre a importância de denunciar casos de parcelamento irregular e exigir dos governantes ações para combater esse crime. O parcelamento irregular do solo é um crime que causa sérios prejuízos para a sociedade e para o meio ambiente. Então é fundamental respeitar a legislação e realizar os loteamentos e os desmembramentos de forma legal e responsável. A regularização fundiária aplicável a esses núcleos urbanos informais que se consolidaram é essencial para assegurar o direito à moradia digna e promover o desenvolvimento urbano sustentável. No entanto, é crucial ressaltar que a regularização não isenta os loteadores das suas responsabilidades por atos irregulares, nem exime os municípios de suas obrigações de fiscalização. Havendo irregularidades, a responsabilidade recai tanto sobre o loteador pela ação de parcelar ilegalmente, quanto sobre o município pela omissão ou pela fiscalização ineficaz. Inscreva-se no nosso canal, dê like nos vídeos e fique por dentro das maiores novidades sobre a REURB.